Pode ser, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia, Isaías 58, página 666, 666. Glória a Deus. Isaías, capítulo 58, página 666. Eu vou ler o texto, queria que você acompanhasse com carinho. Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuraram cada dia, tomo prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho? Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferides com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco de cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu e cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, e o estenderdes do dedo, e falar iniquamente. Se abrides a tua alma ao faminto, e fartardes a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e clamar-te-ão reparador de brechas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazerdes a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei como a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Senhor, abra nossos olhos nesta noite, para que possamos ver o que precisamos aprender. Que nesta noite todas as ataduras do jugo sejam quebradas, que todas as cadeias da injustiça sejam abertas, que toda alma oprimida seja liberta.
no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Nós estamos, com a graça de Deus, iniciando nosso 19º jejum de oração, dessa 9ª jornada, de jejum e oração. São 30 dias que nós separamos a cada 6 meses. Nós fazemos isso em março e nós fazemos isso em setembro. São 2 vezes ao ano em que nós separamos um tempo para que mais detidamente nós possamos coletivamente orarmos e jejuarmos juntos pelos motivos pelos quais o Senhor coloca em nossos corações. Os irmãos já sabem, como o irmão Bruno já falou, todos os jejuns têm o mesmo modus operandi. O diabo sempre age do mesmo jeito, sempre faz as mesmas coisas, mas Deus sempre faz coisas novas no nosso meio. E hoje eu tentei hoje à tarde escrever um sermão, eu escrevi uns 3, 4 lá e nenhum deles me serviu. Eu cheguei aqui, eu acho que nem o que eu escrevi também vai me servir. Mas o que Deus for colocando ao meu coração, eu quero ministrar aos irmãos. O tempo do jejum é um tempo de muito quebrantamento, é um tempo de muita humilhação, é um tempo em que nós estamos orando e nunca o céu está tão aberto sobre nós, quando nós estamos nos humilhando e buscando ao Senhor. E veja, o texto de hoje mostra para a gente o tipo de jejum que Deus quer que nós façamos. Eu sempre dei ênfase em cada jejum, de acordo com aquilo que Deus coloca em nossos corações, mas esse jejum, Deus tem me levado a trabalhar uma outra questão, e eu estou aqui mais me baseando na visão de Crisóstomo, que foi um pai da igreja, que pregou esse texto no início da quaresma. Os cristãos antigos do século II começaram a separar 40 dias antes da Páscoa para um tempo de oração e de consagração. Então, era um tempo de jejum, era um tempo de entrega. Isso foi feito para que os cristãos lidassem com o problema das festas de início de ano. Por exemplo, festas que eram proto-carnaval, os carnavais que nós conhecemos hoje já são antigas porque eram os festivais da colheita. Então, os doutores da igreja do século II, do ano 101 ao ano 200, fizeram esse trabalho para poder trabalhar, do ano 201 ao ano 300, século II, para trabalhar esta questão, para os cristãos pudessem se preparar para orar e jejuar. É verdade que isso mais tarde tornou muito legalista, foi acrescentado outras coisas pela Igreja Católica, mas inicialmente era um tempo de oração e era um tempo de consagração. E sempre que os pastores pregavam um sermão, hoje eu encontrei alguns sermões de Lutero pregando, porque a quaresma ainda é feita pelos católicos, pelos metodistas, pelos luteranos, pela igreja anglicana, pela igreja ortodoxa. Todos eles ainda praticam essa prática cristã, embora os protestantes dão uma ênfase mais pura a esse conceito. Mas, ou seja, aqui nasce a ideia de que os cristãos sempre se reuniram para orar e para buscar a Deus e para jejuar a Deus em algum momento específico da sua vida. O que nós estamos fazendo aqui não é nada diferente que todas as igrejas, em todas as suas épocas locais, fizeram, em que o Espírito Santo a despertaram para um tempo de oração, para um tempo de busca, para um tempo de quebrantamento, para um tempo de confissão de pecado, para um tempo de fazer uma autoavaliação da nossa vida e pedir e clamar ao céu socorro para que todo jugo de impiedade, para todas as cadeias de injustiça que nos prendem possam ser desfeitas pelo poder da oração e pelo poder do jejum. Deus sempre opera obras grandiosas quando o seu povo
separa um tempo para orar e um tempo para jejuar. Aqui, Isaías está enfrentando o mesmo problema que Jesus enfrentou com o jejum dos fariseus. As pessoas estavam jejuando e jejuando de forma legalista. O legalismo é uma coisa que sempre vem a nós quando nós temos a intenção de fazer aquilo e alcançar algum mérito em função daquilo. Então, tanto os fariseus do tempo de Jesus, como os judeus do tempo de Isaías, estavam jejuando muito, e eles tinham festa de jejum, tinham campanhas de jejum, e Deus então começou a questioná-los, que aquele jejum que eles faziam não era um jejum que ele queria. Então o povo, mas Senhor, nós estamos jejuando conforme a lei diz, nós estamos obedecendo a sua palavra, nós estamos procurando ter deleite na prática do jejum, e por que é que o Senhor não responde nosso jejum? Por que é que o Senhor não responde nossas orações? Então Deus começa a mostrar para eles qual é o tipo de aflição, qual é o tipo de abstinência, qual o tipo de motivação correta de piedade que Deus quer do seu povo em todo o tempo. Aquele povo estava apresentando a Deus uma adoração hipócrita, uma busca, uma humilhação hipócrita. Eles estavam se vestindo de pano de saco, eles estavam se curvando como se fosse a cana, como se fosse o junco, e tentando mostrar para Deus uma aparência, uma humildade exterior que não estava tocando o interior deles. Porque aquela humilhação não era real, aquele jejum não era verdadeiro, porque aquele jejum era feito para esconder a sua impiedade, para esconder a vida de injustiça que eles levavam. O tempo do jejum, irmãos, é um momento da gente fazer um retrospectivo interior, porque o jejum é definido por alguns pais da igreja como aquele momento em que a gente revela a devoção interior que influencia o nosso exterior. Na verdade, eles estavam indo de fora para dentro, eles não estavam indo de dentro para fora. Eu faço isso aqui, porque eu vou tropeçar daqui a pouquinho, os irmãos sabem como eu sou muito organizado e sou muito tranquilo, né? Não pode deixar, ficam à vontade, irmãos, é porque bom que eu tomo fôlego aqui. Então Deus estava trabalhando para que aquele povo entendesse que se eles não tivessem o coração correto, Deus não aceitaria aquele sacrifício. Se eles não tivessem a motivação correta, Deus não ia aceitar aquela forma de culto. Por quê? Porque eles queriam impressionar a Deus, eles queriam mostrar a Deus uma performance para que Deus não julgasse seus pecados, para que Deus não resolvesse os reais problemas que precisavam ser resolvidos. Qual é o grande interesse de Deus? Eu preguei isso ontem, é tratar o nosso caráter. O grande interesse de Deus é tratar as nossas emoções. O grande interesse de Deus é que nós sejamos inteiros, completos. Pedro, escrevendo a sua carta, diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, porque Deus tem um interesse em que vós sejais completo, para que vós sejais inteiros. Ou seja, qual é o grande interesse de Deus com a minha vida? É tratar meu caráter, é esculpir a natureza de Jesus no meu caráter. Então Deus vai trabalhar o meu caráter para que eu expresse a semelhança com o Senhor Jesus Cristo. E isso é feito por meio do trabalho do Espírito Santo dentro do nosso coração. Então Deus fala assim: vocês estão jejuando, vocês estão fazendo, inclusive festejando os meus sábados, estão jejuando inclusive nos dias de festa, mas isso não tem valor nenhum. Por quê? Porque vocês não estão com o coração correto, vocês não estão com a vida correta, vocês não estão vivendo uma vida que me agrada. Aqui corre, irmãos, um grande perigo,
da gente fazer um jejum só para receber de Deus um favor. Deus dará favor a seu povo, Deus ama fazer coisas no meio do seu povo, Deus ama dar aquilo que o seu povo pede. Deus é um pai amoroso, diz a Bíblia que Deus não é um pai e fala assim, nem um pai que é mau quando pede um pão, dá uma pedra ou dá uma serpente ou um escorpião. Aí Deus fala, se vós sendo maus, vocês, nós que somos maus, só queremos dar boas coisas a nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir, ou seja, as bênçãos de Deus àqueles que lhe pedirem. Veja, Deus é um Pai que quer nos abençoar, mas há um perigo da gente jejuar e nos consagrar, focado em simplesmente satisfazer por isso o texto fala, vocês jejuam para o vosso contentamento, vocês jejuam para o vosso deleite pessoal, porque vocês estão jejuando para negociar comigo, vocês querem barganhar comigo, vocês querem atrair a minha atenção para que eu não olhe para os vossos pecados, para que eu não acerte as contas com vocês, para que eu não traga sobre vocês o juízo. Então Deus fala, conserta os vossos corações. E hoje, irmãos, eu quero tratar basicamente da mesma natureza que o Espírito Santo está tratando aqui. Hoje, eu quero que você aprenda a importância de você curar seus relacionamentos. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, onde a cultura do mínimo eu funciona. Nós nos tornamos presos a uma vida tão egocêntrica, que a gente só está preocupado com o nosso mundo, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Nós estamos tão preocupados em atingir objetivos, em alcançar metas, em estabelecer objetivos na vida. Nós estamos preocupados tanto em fazer os afazeres, que nós estamos esquecendo os verdadeiros valores da vida. Aqui Deus traz a baila, traz a luz, reporta-nos a verdade de que nós precisamos olhar para os nossos semelhantes, que nós precisamos restaurar nossos relacionamentos. E em todas as esferas. Nós precisamos restaurar nossos relacionamentos com os nossos funcionários. Nós somos uma igreja próspera. Ninguém aqui na igreja hoje precisa de uma ajuda tão espontânea que não possa pelo menos fazer uma refeição por dia. Nós somos uma sociedade muito próspera. É verdade que nós somos irmãos muito ricos, mas todos nós, de alguma forma, podemos em algum momento ter alguém debaixo da nossa ordem. Será que nossos relacionamentos profissionais, irmãos, têm sido justos? Será que nós temos sido verdadeiros profissionais piedosos? Nossos relacionamentos têm expressado o caráter de Jesus Cristo? Nós temos prestado um relacionamento, tanto na assistência, por exemplo, se eu vendo um produto, se eu vendo uma coisa, aquilo que eu tenho feito tem expressado a verdade, eu tenho feito com a melhor graça, eu tenho feito aquilo como sendo culto a Deus, ou eu tenho vivido uma vida profissional extremamente relaxada. Sabe qual o nosso grande problema? É a gente desenvolver uma piedade totalmente aleijada. A gente é extremamente correto em uma área, mas na outra a gente é totalmente relaxado em termos de pecado. A gente é muito bom em uma questão, mas na outra... Já viu aquele crente que ora e jejua, mas que é um péssimo funcionário? Já viu aquele marido que ora 24 horas por dia, mas dentro de casa é um demônio? Já viu aquela mulher que não perde um ciclo de oração e que jejua 30, 40 horas, ou 30, 40 dias consecutivos,
mas a boca dela parece mais uma serpente, de tanto veneno que ela destila. Já viu aquele irmão ou aquela irmã que ora e jejua, mas é agarrada a uma vida de consumismo? Ela não pode ver ninguém com uma roupa nova, ela tem uma noção de que ela precisa se apresentar para os outros, e não importa se ela vai comprar em 70 vezes, se ela vai ficar endividada, ela quer manter uma aparência ao custo da desonra do nome de Deus. Pois é, o que Deus hoje está trazendo ao nosso coração é que nós precisamos resolver nossos relacionamentos. Tem muita gente jejuando jejum de feiticeiro. Tem muita gente invocando o espírito da feiticeira de Endor. Pessoas que estão jejuando para Deus entrar com justiça contra uma pessoa que ela acha que foi injustiçada. Pessoas que estão jejuando para que Deus julgue a causa dela. Ah, Senhor, como nós temos sofrido neste lugar. Ah, Senhor, e aí o jejum dela é para que Deus entre com, ou seja, o jejum dela é para que Deus vingue a pessoa que a feriu. É um jejum de feiticeiro. Qualquer centro, qualquer lugar que alguém faz esses trabalhos ruins, você vai lá, paga R$100, a pessoa vai fazer para você um jejum, você nem precisa fazer, o diabo faz o trabalho perfeitamente, não precisa nem orar por isso não é. Quantos filhos estão orando, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Estão querendo ser batizado como Espírito Santo, mas não respeita pai e não respeita mãe. Quantos homens estão orando, Senhor, eu quero um casamento, estão jejuando por isso, mas são viciados em pornografia, são viciados em jogos, são viciados em redes sociais. Quanta gente orando por um empoderamento espiritual, para receber de Deus dons espirituais, mas tem um coração cheio de soberba. Quantas mulheres estão aqui nesta noite, irmão, feridas, machucadas, arrasadas, depressivas, um poço de ressentimento, porque o marido jejua todo março e todo setembro, mas critica o tempo todo, repreende o tempo todo, chama a atenção o tempo todo. Quantos homens, quantas mulheres estão jejuando e buscando a Deus, mas elas não têm controle da sua língua. Ela entrega a sua língua à maledicência. Ela é um instrumento do diabo. Ela vive destruindo seu marido. Talvez eu esteja pregando aqui com homens, que eu vou falar uma coisa aqui muito séria, que tem problema de impotência sexual, porque a voz da mulher é tão maligna, que toda vez que acontece, ela julga, ela reclama, ela o denigre, ele já não se sente homem para ela. E nós estamos jejuando, irmãos. A gente quer uma cura, a gente quer uma libertação, a gente quer uma porta de emprego, a gente quer uma coisa qualquer. É isso que esse povo estava fazendo. Estavam presos a cadeias da injustiça, estavam presos à iniquidade, estavam presos a seus pecados, estavam presos à sua avareza.
nunca se preocupavam com aqueles mais necessitados. Por isso eram avarentos. E Deus está dizendo que esse jejum, Ele não recebe, esse jejum não é aprazível ao Senhor, esse jejum não é delicioso ao Senhor, e que Deus quer que nós, nesta noite, pela sua graça, olha o versículo 6, porque não é esse o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que livres os oprimidos, e despedace todo o jugo. Deus está chamando o seu povo agora para um outro tipo de jejum. É um jejum que envolve as emoções. É um jejum que envolve a vontade. É um jejum que promove quebrantamento, arrependimento, é um jejum que muda-nos, é um jejum que quebranta-nos, que transforma um novo coração, é um jejum que Deus usa para mudar a nossa história. Eu combinei com a minha esposa, 30 dias, eu não vou pedir absolutamente nada a ela. 30 dias eu vou calar a minha boca. 30 dias eu não vou emitir nenhuma avaliação. E mesmo que ela erre, eu vou ficar quieto. Eu vou orar. 30 dias eu vou passar elogiando ela em tudo. Mesmo que não vale o elogio, mas o meu coração vai encontrar gratidão e elogiar. 30 dias sem eu reclamar de absolutamente nada. 30 dias sem eu exigir, lê para mim a Bíblia com as crianças, não. Eu vou ter que me virar para fazer isso. Eu vou jejuar da minha vontade egoísta. Eu vou jejuar da minha soberba, de achar que eu sou o homem e eu tenho que manter a autoridade dentro de casa, se não for como eu sou, não está certo. Eu vou jejuar da minha... Uma pessoa enjoada é o quê? Cadê a Arita? Porque ela está aqui. Da minha enjoadice, é isso? Se não for, eu estou criando a palavra então. Chatice é pior do que enjoado? Escute, irmãos. Eu quero te convidar hoje. Tem muitos homens aqui, escute, irmãos, que são maridos horríveis. Tem muitos homens aqui que escravizaram suas mulheres, que tornaram ela um objeto sexual, que intimidaram suas mulheres, que ameaçaram em um despotismo e um machismo antibíblico. Eu quero te convidar hoje a fazer o jejum da conversão do seu papel de homem, já que nós tivemos sexta-feira isso. Para jejuar, para você virar macho de verdade. Porque o macho de verdade é Jesus Cristo, que entregou pela sua igreja. Ele amou ao ponto de se entregar por ela. Ele não a amou para acusar seus pecados, ele não a amou para destruí-la, ele a amou para restaurá-la, para que ela não tivesse nem mácula, nem ruga, nem nada que a destruísse. Ele a amou para honrá-la, para glorificá-la, para torná-la pura. Eu quero te convidar a fazer um outro jejum. O jejum do acerto de contas. Paga as suas contas, meu filho.
resolve seus problemas de dívidas. Vai lá. Toda mulher tem problema com amargura. Toda mulher. Por isso a mulher tem uma memória fantástica. O negócio aconteceu antes de Deus criar o mundo, e ela já está falando nele como se houvesse acontecido há 2 minutos atrás. Porque a memória da mulher grava essas coisas. Por quê? Porque ela é emoção. Então, mulheres, vocês precisam ser saradas da amargura, do complexo inferior. Vocês precisam liberar perdão para seus maridos. Vocês precisam soltar as ataduras da impiedade, da amargura, do ressentimento, da baixa autoestima, da comiseração, e construir uma verdadeira autoimagem a partir do Evangelho. Deus amou você, Deus fez você uma pessoa única, Deus tem um plano para a sua vida, Deus deseja salvar você, Deus deseja abençoar você, Deus amou você. Então é um tempo de jejuar das suas amarguras, das suas lamúrias, das suas murmurações, das suas reclamações, das suas maledicências, dos seus pré-julgamentos. É um tempo de parar de ver Facebook, Instagram. Porque não tem nada que promove inveja, que promova ressentimento, que destrua a alma de uma mulher como redes sociais. Não tem nada. Então é hora de abrir mão disso por um tempo. Eu não vou ver status de ninguém, eu não vou ver foto de ninguém. É hora de você se trancar com Deus no seu quarto e buscar de Deus perdão para os seus pecados. E ver se você está desempenhando o seu papel como mulher de Deus. Aquilo que Deus pensou, idealizou para você. Se você tem honrado a Deus e a sua casa. Eu quero convidar você, filho, a jejuar da sua desobediência. A mandar ela embora da sua vida. Papai e mamãe falou, você vai responder prontamente, sem questionar, sem discutir. Eu quero convidar você, que tem uma prática de comportamento pecaminoso, que tem uma tendência. Jesus disse que há certa casta, há certo tipo de demônio, há certo tipo de comportamento vicioso, há certo tipo de tendência que só pode ser curada mediante o poder da oração e do jejum. Escute-me, se você continuar preso a esse vício, você vai para o inferno. Se você continuar praticando esse pecado, você vai para o inferno. Deus está te oferecendo a graça e o poder para você lutar com as armas espirituais, para você aprender a dominar seu corpo. O jejum revela aquilo que nos domina, para você dominar suas emoções. Você que tem problema de temperamento, que é explosivo, que grita muito, você vai para o inferno, você tem que mudar isso. Escute-me, no céu não entra pecado. Escute-me, no céu não entra pecado.
E se você não parar de pecar esse pecado específico, você não se arrependeu dele. Então você precisa buscar em Deus penitência, arrependimento pelos seus pecados e clamar a Deus: Senhor, livra-me. E com o poder da oração, do jejum, do acompanhamento de discipulado de um crente mais maduro, você vai conseguir vencer, sendo acompanhado, supervisionado. Jesus deu o conselho: se tua mão te faz pecar. A mão é importante, irmãos? Olha o conselho de Jesus: se a sua mão te faz pecar, corta elas e joga fora. Porque é melhor entrar na vida sem mãos do que com as duas mãos ser lançado no inferno. Você acha que o olho é importante? Olha que ele fala: se os teus olhos te faz pecar, então arranca eles, porque é melhor chegar no céu sem olho do que ir para o inferno enxergando tudo. O que ele está dizendo é que eu preciso ter um comportamento radical com o pecado. Eu preciso tratar o pecado como algo maligno, com a sua vileza, abominável, horrível. E eu tenho que resolver isso, irmãos. Por isso, Paulo, escrevendo lá o texto de ontem, que nós lemos ontem, 1 Coríntios 9, ele disse: eu esmurro o meu corpo. Eu esmurro, eu luto com ele. E ele fala assim: eu corro, eu combato, não como combatendo ao ar, porque naquele tempo, como hoje, as pessoas gostam de fazer a apresentação, né? Ela sabe dar bons golpes no ar, ela sabe os golpes de karatê, ela tem uma boa abertura, ela é fantástica. Ela é ótima para fazer performance, mas ela não tem o poder ela não tem a graça ou a coragem de vencer seu maior inimigo. Então, eu não estou lutando como copiando ao ar, eu não estou aqui apresentando a minha... Não, eu estou lutando, esmurrando contra o meu maior inimigo, que é o meu corpo, que é a minha carne, que é o pecado. Ele fala: eu esmurro o meu corpo, eu luto, eu o subjugo, eu o domino, eu lhe dou um golpe mortal. O texto fala: e eu reduzo a servidão, para que eu não venha pregar aos outros e ser reprovado pela minha conduta errônea. Isso se chama temperamento. É isso que vai controlar a sua voz que grita muito, é isso que vai controlar o seu sentimento de ira, que fica com raiva o tempo todo, que fica o tempo todo, né? Tem gente que é grosso, que é uma porteira, tem gente que é um demônio, que é um touro. E só o poder do Espírito, por meio da oração, do quebrantamento, abrindo: Senhor, quebra as cadeias que me prendem, quebre os jugos que me amarram. Escute-me, não pode ser mais um jejum, não pode ser mais um quebrantamento. Não, Senhor, nesse eu quero ser liberto, nesse eu quero ser livre para sempre. O pecado só será uma lembrança, eu vou lutar com outras coisas, mas isso eu já venci, eu não sou assim. Vocês viram na nossa Bíblia que Isaías 58 está do lado de Mateus 6? Você viu aí? Eu nem tinha visto esse negócio aqui, irmão, perdão. Aqui, ó. Mesmo assunto, aqui, nem se... Olha, como é fantástico, né? Escute-me, jejue de palavras. Fale menos. Aprenda a ouvir mais. Senhor, é 30 dias que só vou ouvir. dias que não vou reclamar de nada, só vou ouvir. Jejue de pessoas.
Nós estamos cercados perto de gente demais que talvez não nos acrescenta nada. Aumente o seu tempo com Deus, aumente o seu tempo de oração, aumente o seu tempo de quebrantamento no seu quarto, você e Deus, ou aqui na igreja, em algum lugar. Se senta no chão e fica lá orando, buscando a Deus, com rogos, com jejuns. Veja que testemunho bonito de Ana. Olha o que o Espírito Santo diz sobre Ana. Diz que ela é da tribo de Aser, que ela tinha 86 anos, que ela era viúva e que ela casou com um único homem. Olha o que está dizendo para ela. E que ela vivia no templo com orações e jejuns. Ela decidiu, por certo, o marido morreu novo, ela era nova, ela decidiu dedicar seu corpo, sua beleza, sua vida inteiramente a Deus. Olha que tipo de domínio sobre a vontade. Ela já foi casada, ela já teve uma vida sexual ativa, mas ela decide, por meio do jejum e da oração, ter controle sobre a sua vontade e se dedicar completamente a Deus. E Deus amou tanto isso, que a preservou com vida, para que ela pudesse ver com os olhos o próprio Messias na sua frente. Escute-me, irmão. Você precisa ter esse tipo de devoção, que nada te convença a mudar de ideia. Uma devoção que por causa dela você ama a Deus. Uma devoção que por causa de Jesus você ama as pessoas. Sabe uma das coisas que eu mais odeio? Essa semana eu falei uma frase para uma pessoa que até me saiu assim, depois eu nem sabia que eu estava profetizando para aquela pessoa. Eu falei assim: eu tenho muita preocupação com aquelas pessoas que me tratam bem, mas tratam mal os outros. Já viu aquele moço que trata bem uma mulher? Ele conversa com ela, por quê? Porque ele precisa demonstrar que ele é amoroso, que ele é legal, né? Então ele engana ela, ele atrai ela, e ele faz, às vezes nem tão intencional, mas o coração dele é cheio de auto-engano. Ele faz isso. Mas ele é impaciente com os outros rapazes da sua idade, ele é impaciente com outras pessoas, ele é impaciente com seus pais. Veja, ele só está evidenciando que ele tem um coração cheio de auto-engano e que ele é alguém cheio de soberba. Então, precisa jejuar desse auto-engano. Senhor, eu preciso mudar meu coração, eu preciso. Essa é uma noite de você passar limpo a sua vida, porque se você fizer isso, então Deus vai aceitar seu jejum. E olha o que Deus fala, versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Quer ser curado? Quer ser liberto? Então libere as pessoas que você prendeu com as emoções. A cura virá depressa, a sua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E Deus disse: então você clamarás, e o Senhor te responderás. Você gritará, e Ele dirá: eis-me aqui. Mas Deus fala: se você tirar do vosso meio o jugo da impiedade, se você consertar essas emoções, se você consertar esse seu comportamento, se você consertar suas palavras, se você mudar de vida. Poder de Deus nós já temos disponível, irmãos. É decisão.
Paulo disse que eu preciso mortificar a minha carne. Então você precisa orar e jejuar: Senhor, eu preciso mudar de vida. Eu tenho que ser uma outra mulher, um outro homem, um outro rapaz, uma outra moça. Eu não vou continuar sendo assim. Aí Deus fala, olha que Deus fala: se tirardes do meio de vós, de ti, o jugo, se parar de estender o dedo para os outros, de transferir culpa, de acusar os outros, de culpar sua mãe porque você é assim, de culpar seu pai porque você é assim, de culpar fulano porque você é totalmente responsável por você mesmo. Você não pode transferir culpa, assuma a sua culpa. Se alguém lhe fez algo, perdoe. E Deus fala: e fará de falar iniquamente. Tranca a sua boca, meu irmão, nesse jejum. Tranca, tranca, tranca. Não fala nada não. Não julga o que você não sabe. Não avalia o que você não conhece. Não pesa o que você não tem entendimento. Não defina o que você não tem a capacidade para isso. Guarda a sua boca. Aí ele fala: o Senhor então te guiará continuamente. O Senhor fartará a tua alma em lugares áridos. Sabe o que é uma alma farta? Diz a Escritura que uma alma farta pisa favos de mel. Deus vai lhe dar completa satisfação. Meu irmão, pare de achar que seu marido vai lhe dar satisfação. Pare, meu irmão, de achar que é a sua mulher se mudar. Não, Deus lhe dará, Deus quem vai lhe dar satisfação. Mas enquanto você não mudar a si mesmo, por meio da graça de Deus, você não vai encontrar. Pare de culpar, pare de apontar, assuma. Aí Deus fala: e se abrides a tua alma ao faminto, porque, irmãos, quem tem uma alma farta, pode alimentar a alma faminta. Fartareis a alma aflita, terá palavras para consolar aqueles que estão sofrendo. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E ele fala: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos. Olha só, fortificará os teus ossos. Deus vai mudar a sua estrutura. Deus vai mudar seu caráter. Deus vai mudar a sua personalidade. Deus vai tirar seus vícios. Deus lhe tornará livre. Você não será mais escravo do pecado, não será mais escravo da amargura, não será mais escravo da avareza, não será mais escravo da culpa, não será mais escravo da ingratidão, não será escravo mais da maldição. E o texto fala que a tua vida como um manancial, cujas águas nunca faltam. Olha o que Deus ainda te promete: e os que de ti procederem, edificarão as ruínas antigas. A promessa de Deus é grande demais.
só se humilhar diante de Deus, que Deus resolve sua família, Deus resolve seus filhos, Deus resolve sua descendência, Deus muda o coração deles, Deus converte eles, Deus os santifica por meio do Evangelho. E ele fala: e levantarás os fundamentos da geração. Sabe o que essa geração precisa, irmão? É disto. É desamarrar os julgos, é sair das prisões da impiedade, é soltar as ligaduras da impiedade, é viver o Evangelho, é obedecer a Deus, é amar a Jesus Cristo de coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a vontade. Aí ele fala: e então chamar-te-ão. Sabe o que vão te chamar? Fofoqueira, maledicente, mulher imprestável, marido fracote? Não, vão te chamar reparador de veredas. Não, reparador de roturas, de fendas. Você será um restaurador de veredas. Você será aquele que vai construir ponte entre as pessoas. Você será bênção para a vida dos outros. Você vai abençoar seu marido com a sua conversão. Você vai abençoar sua esposa com a sua conversão. Você vai abençoar seus filhos com a sua conversão. Você vai abençoar seus pais com a sua conversão. Você vai abençoar seus empregados com a sua conversão. Deus não está esperando o mundo mudar, Deus quer ver você mudar, Deus quer ver seu caráter mudar, Deus quer transformar você em outro homem, Deus quer te encher. A gente está cheio de expectativa nos outros, Deus está com expectativa em nós. O problema é nós, o problema é nosso pecado, nosso auto-engano, nossa maldade, nossa vileza. E vamos continuar. E Deus fala: se você se desviares o teu pé do sábado, o sábado aqui eu vou trocar pelo domingo, que é essa exatamente a linguagem, de fazerdes a tua vontade no meu santo dia. Guarda, escuta aqui uma coisa para os irmãos: o domingo é o dia do Senhor. Escute-me. Qualquer um que profanar o dia do Senhor terá suas recompensas. Esse é um dia de culto. Esse é um dia de buscar a Deus. Esse é um dia de reunir a família para um culto coletivo. Esse é o dia que Deus nos deu para que nós nos alegrássemos nele. Ele nos dá 6, mas o 7º, os cristãos o chamou de dia do Senhor, dominicos, domingo. A igreja cristã transgrediu isso, mudou isso, e ela paga um preço caro por isso. Então, é o dia do Senhor, não é para você usar. Na minha casa, não assisto desenho com as crianças, a não ser que seja evangélico. É um dia da gente ficar quebrantado, aguardando o culto à noite. Os crentes passam a tarde inteira, eu nem sei se tem mais isso, domingo do Faustão, Gugu, tem esse negócio, irmãos? Tem não? Tem. Vendo um monte de mulher pelada, aí o cara chega aqui, erotizado, orando, olhando para cada irmã da igreja. Não, o domingo é nos preparar o coração, preparar a alma, para receber a EBD, para receber uma comida em família, e falar das graças de Deus, de festejar a ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala: e chamares de
O domingo é chamado de o sábado cristão, de o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei como a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Curva sua fronte e diga para Deus de que é que você vai jejuar para soltar as amarras da impiedade, de você marido, de você esposa, de você filho. Anarabá, enerema, sudera, mandarai. Eu quero orar com você, fica de pé. Continua com a cabeça baixa, mas fica de pé. Você viveu até hoje em cadeias. Seu casamento é uma prisão. Sua vida financeira é uma prisão. Suas emoções é uma prisão. Sua existência é uma prisão. Mas hoje o Espírito Santo te convida a sair dessa prisão, a jogar essas amarras que prende você fora, e você ser completamente curado. O texto diz: e apressadamente serás curado. Sai dessa escuridão, sai das trevas que você tem vivido a sua vida inteira. Sai desse buraco como Gideão se escondeu. Sai dessa mentira que você vive. E muda pelo poder da oração, pelo poder do jejum. Diga: Senhor, eu assumo os meus erros, eu assumo a falha da minha família, eu assumo o fracasso. Eu sou mau, é a minha vileza, é a minha maldade, é meu engano, é minha falsa piedade, é minha autocomiseração. E começa a clamar: Senhor, me encha de pureza nesta noite. Eu não vou chamar você à frente porque o tempo está longo, mas eu queria, no seu lugar, que você abrisse o coração e enchesse esses olhos de lágrimas verdadeiras, porque não é possível ouvir uma palavra dessa e daqui simplesmente indignado com você. Se arrependa enquanto há tempo, procura perdão enquanto há perdão, procura a libertação enquanto Deus está operando as suas obras, procura cura enquanto Deus está aqui para curar. Abra mão da avareza, abra mão do auto-engano, abra mão da soberba, abra mão do pecado, abra mão da ira, abra mão da amargura, abra mão de tudo que não presta. Seja um reparador de brechas, seja um restaurador de caminhos. Para de atrapalhar os outros. Você é pedra de tropeço, você é impedimento, você estraga os outros. Então diga: Senhor, eu não sou mais isso. Vem, Espírito Santo, nesta noite e opera as tuas obras. Anarabá, suena, enasudera mandarai. Vem, Senhor, vem.
Quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos, Espírito Santo. Muda a nossa história. Muda a nossa história, muda. Sei que o chão não é o meu lugar. Deus está te dando uma outra chance. Você que não tem Jesus e quer Jesus, levante a mão comigo, pode cantar. Você que está desviado, quer voltar para Jesus, levante a mão assim, levante. Eu te espero. É por isso que venha para Cristo nessa noite, vem. Amém, vem, vem. Abra, ore, adore a Deus, busque ao Senhor, em nome de Jesus, veja, opera, Senhor, a tua obra. Aleluia! Aleluia! Adore. Ore em línguas, cante em línguas, profetiza! Aleluia! Aleluia! Deus está aqui. Receba, meu irmão. Vire para quem está do seu lado, seu marido, sua esposa. Diga assim: eu vou ser, a partir de hoje, um restaurador de brecha. Diga para ela: eu não vou ser mais esse imprestável. Eu vou ser um construtor de pontes. Eu não vou roubar sua alegria mais.